Meu próprio filho me expulsou da casa que eu ajudei a levantar com as minhas próprias mãos. Ele me olhou no olho e disse que eu não servia mais, mas o que ele não sabia é que eu tinha uma fortuna guardada, 2 milhões de dólares. Isso mesmo, 2 milhões escondidos por décadas. Enquanto ele me tratava como um estorvo, achava que estava tirando uma velha fraca do caminho, mas estava virando as costas para a única mulher que ainda podia mudar o destino dele. O som da porta batendo ecoou na modesta sala, abafando o último resquício de dignidade que Yolanda ainda tentava segurar. Não foi um fechamento suave, mas um baque surdo que parecia rasgar o ar, como a nota final de uma melodia desafinada e cruel. A madeira maciça, envelhecida pelo tempo e por incontáveis passagens de mãos, vibrou sob a força do impacto, e Yolanda, de seus 73 anos, sentiu a reverberação nos ossos, já fragilizados. Ela estava parada no meio do cômodo, uma figura miúda e encurvada, cercada por caixas de papelão velhas e uma pequena mala de viagem que parecia ridicularmente inadequada para conter uma vida inteira. Seus olhos, antes brilhantes e inquisitivos, agora estavam opacos, marejados, mas não de lágrimas que escorriam, e sim de uma umidade estática, presa pela incredulidade e por uma dor que parecia profunda demais para ser expressa. A pele, antes rosada e macia, estava marcada por rugas que contavam histórias de sol, preocupações e sorrisos perdidos. Seus cabelos brancos, finos e esparsos, emolduravam um rosto que naquele momento era a personificação da resignação. Já disse, mãe, não tem mais como. O apartamento é pequeno, o aluguel aumentou, a Maria vai ter o bebê, não tem espaço. Você tem que ir. A voz de Marcos, seu único filho, era um zumbido seco e impessoal, desprovida de qualquer afeto ou consideração. Ele parecia um estranho, um burocrata executando uma ordem, e não o menino que Yolanda embalou nos braços, que alimentou com o próprio peito e que durante décadas foi o centro de seu universo. Marcos estava à porta, o corpo grande e robusto preenchendo a abertura, os olhos fixos em um ponto distante, como se a cena à sua frente fosse um borrão inconveniente. Ele vestia uma camiseta desbotada e bermuda, o rosto barbado e cansado, mas seus gestos eram de um homem que havia tomado uma decisão e não via razão para questionamentos. Mas, Marcos, para onde eu vou? Eu não tenho para onde ir. A voz de Yolanda era um sussurro rouco, quase inaudível, uma fragilidade que contrastava com a força silenciosa que sempre a definira. Seus dedos, calosos e deformados pelas décadas passadas na máquina de costura, estavam ligeiramente tremendo. Ela apontava para as caixas desajeitadamente empilhadas, que continham o que restava de sua existência. Alguns poucos retratos amarelados, uma bíblia com a capa desfolhada, a velha máquina de costura que a acompanhara desde a juventude, e alguns poucos pertences pessoais. Marcos suspirou, um som impaciente que cortou o ar como um chicote. Mãe, já falamos sobre isso 1000 vezes. Você tem a aposentadoria? Não é muito, mas dá para o básico. Eu consegui aquele quarto para você, lá no centro. É simples, mas é limpo. E tem comida perto. Ele gesticulou vagamente na direção da rua, como se o centro da pequena cidade de Rio Claro do Sul, no interior de São Paulo, fosse uma solução universal para todos os problemas. É por um tempo, até as coisas melhorarem para a gente. Quando a Maria se estabilizar, talvez a gente veja. A palavra talvez pendurou no ar, fria e sem esperança, como um penduricalho esquecido em um galho seco. E Yolanda conhecia o talvez de Marcos. Era a palavra que ele usava para adiar promessas, para empurrar responsabilidades, para mascarar a ausência de intenção. Era o talvez que a havia mantido presa a um ciclo de expectativas e decepções por anos. Ela olhou para as paredes que a cercavam, paredes que um dia foram o seu refúgio, o seu lar. Era a casa de Marcos, claro, comprada com muito suor e sacrifício dela, que havia se privado de tudo para garantir um teto digno para seu filho e sua família. As lembranças inundaram-na, os risos de Marcos pequeno correndo pelos cômodos, o cheiro de bolo assando nos domingos, as noites em que costurava até tarde, à luz de uma lâmpada fraca, para comprar os livros da escola e os brinquedos que ele tanto queria.
Ela havia construído um lar, não apenas uma casa, com cada ponto de agulha e cada moeda economizada. E agora, era dela que a expulsavam. O silêncio na sala era pesado, interrompido apenas pelo zumbido da geladeira e pelo batimento acelerado do coração de Yolanda. Ela queria gritar, queria chorar, queria perguntar onde estava o amor, a gratidão, a memória de todos os sacrifícios que fizera. Mas as palavras, antes de se formarem na garganta, se desfaziam em cinzas. A dignidade, essa chama miúda que ainda ardia em seu peito, impedia-a de se humilhar ainda mais. Marcos, percebendo o silêncio e interpretando-o como aceitação, deu um passo à frente, pegou a mala e uma das caixas. Vamos, mãe. Eu te levo. Já falei com a Dona Lúcia. Ela está esperando você. Dona Lúcia. Uma senhora idosa que alugava quartos na parte de trás de sua casa, conhecida por sua generosidade, mas também pela simplicidade de suas acomodações. Não era um lar, era uma hospedagem temporária, um refúgio de última hora. Yolanda sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Aquele quarto, que Marcos descrevia como simples e limpo, era a porta para o desconhecido, para a solidão. Ela não resistiu. Não havia energia para resistir. Aquele dia, 17 de março, marcado pelo frio incomum que invadia o interior paulista, seria o dia em que Yolanda seria forçada a recomeçar, sozinha, com nada além da roupa do corpo e a sensação de que seu coração havia sido arrancado. Ela pegou a sacola de tecido que tinha pendurada no braço, contendo os poucos objetos de valor sentimental que havia conseguido reunir: uma foto de seu falecido marido, um terço de madeira benta e um pequeno álbum de fotografias desbotadas. Com um passo hesitante, Yolanda atravessou a soleira da porta, deixando para trás não apenas um teto, mas um pedaço de sua alma. O ar lá fora era denso, carregado de umidade e de um silêncio que parecia zombar de sua desgraça. Marcos colocou as caixas no porta-malas de seu carro, um modelo popular e surrado, e Yolanda se espremeu no banco do passageiro. O cheiro de estofamento velho e fumaça de cigarro preencheu suas narinas, um contraste gritante com o aroma de lavanda e de biscoitos recém-assados que um dia perfumaram sua própria cozinha. A viagem até o centro da cidade foi breve, mas para Yolanda pareceu uma eternidade. As ruas familiares de Rio Claro do Sul, as casas que ela vira serem construídas, as pessoas que conhecia de vista há décadas, tudo parecia estar assistindo à sua humilhação. Ela virou o rosto para a janela, não para admirar a paisagem, mas para esconder as lágrimas que finalmente ousavam escorrer, quentes e amargas, pelo seu rosto envelhecido. Ao chegarem na rua da Dona Lúcia, Marcos estacionou o carro de forma desajeitada. A casa era uma construção antiga, com uma fachada desbotada e um pequeno jardim mal cuidado. A porta de madeira, embora bem conservada, transmitia a sensação de um passado distante, quase esquecido. Dona Lúcia, uma senhora de semblante gentil e cabelos grisalhos presos em um coque apertado, esperava na porta. Um sorriso acolhedor nos lábios. Seja bem-vinda, Yolanda. Pode entrar. Marcos, com pressa visível, descarregou as poucas caixas. Bom, mãe, eu tenho que ir. A Maria está me esperando. Ele não olhou para ela. Não ofereceu um abraço, um aperto de mão. Nada. Sua despedida foi tão vazia quanto a desculpa que dera para expulsá-la. Yolanda apenas assentiu, incapaz de proferir uma palavra. Ela o viu se afastar, o carro desaparecendo na esquina da rua. O coração se apertou em seu peito. Um nó de mágoa e desamparo. Aquele foi o último vislumbre que ela teve de seu filho naquele dia, uma imagem que se gravaria em sua memória como um eterno lembrete de sua maior desilusão. Ela estava sozinha, no limiar de uma nova e incerta fase de sua vida, sem saber que o precipício em que se encontrava era, na verdade, o ponto de partida para a mais inesperada de todas as jornadas. O quarto de Dona Lúcia era simples, como Marcos havia descrito, mas limpo e arejado. Uma cama de solteiro com um lençol branco impecável, um pequeno guarda-roupa de madeira escura, uma cômoda com um espelho empoeirado e uma cadeira. Uma janela se abria para um pequeno quintal nos fundos, onde algumas roupas pendiam em um varal, dançando com a brisa suave. O cheiro de sabão em pó pairava no ar, um aroma singelo, que por um instante
trouxe uma pontada de conforto a Yolanda. Dona Lúcia, com sua voz mansa, mostrou-lhe o banheiro compartilhado e a pequena cozinha, onde Yolanda poderia preparar suas refeições. Fique à vontade, minha querida. Se precisar de algo, é só chamar. A bondade na voz da senhora era um bálsamo para a alma ferida de Yolanda. Assim que a porta se fechou e ela se viu sozinha, a fachada de resiliência que Yolanda mantinha se desfez. As lágrimas que havia segurado com tanta força rolaram livres, um rio salgado e incontrolável que lavava as mágoas acumuladas. Ela sentou-se na beira da cama, o corpo encurvado, as mãos cobrindo o rosto enrugado, e permitiu-se chorar, não em soluços altos, mas em um lamento silencioso, que parecia vir das profundezas de sua alma. Ela chorou a perda de seu lar, a ingratidão de seu filho, os anos de sacrifício que pareciam ter se dissolvido no ar como fumaça. Enquanto as lágrimas lavavam a dor presente, sua mente retrocedia no tempo, revisitando os anos de sua juventude e de sua vida adulta. Era como se as paredes do quarto se dissolvessem, e ela se visse novamente em sua pequena casa de costura, no bairro humilde de Rio Claro do Sul, onde passara a maior parte de sua vida. Yolanda havia se casado jovem com Pedro, um homem bondoso e trabalhador, mas de saúde frágil. Aos 20 e poucos anos, já era viúva e mãe de Marcos, um bebê de apenas 2 anos que dependia unicamente dela. O mundo parecia ter desabado sobre seus ombros, mas Yolanda não se rendeu. Ela havia herdado da mãe o dom para a costura e a paixão pelos tecidos. Com a velha máquina Singer que Pedro lhe dera de presente de casamento, ela transformou a sala de sua pequena casa em uma oficina. Costuro para fora, faço de tudo. Vestidos de festa, ternos, uniformes escolares, barras, ajustes. Era o seu mantra, repetido incansavelmente aos vizinhos e amigos que vinham bater à sua porta. Yolanda trabalhava de sol a sol, os dedos ágeis manejando agulhas e linhas, os olhos fixos nos detalhes, transformando metros de tecido em peças de roupa que vestiam os moradores da cidade. O cheiro de pano novo e de linhas de algodão era o perfume de sua vida, o som da máquina, sua canção de ninar. A renda era pouca, mal o suficiente para cobrir as despesas e as necessidades de Marcos. Ela se privava de tudo. Roupas novas? Luxo desnecessário. Alimentos mais caros? Impensável. Viagens, passeios, lazer, sonhos distantes. Seu único objetivo era garantir que Marcos tivesse o que ela não tivera: uma infância feliz, uma educação decente e, acima de tudo, um futuro melhor. Ela lembrava-se vividamente de uma noite fria, quando Marcos, então com 7 anos, pediu um par de tênis de futebol novos. Os seus estavam velhos e rasgados. Yolanda havia prometido, mas as finanças estavam apertadas. Naquela semana, ela costurou incessantemente, abrindo mão de seu único dia de descanso. Os olhos ardiam de cansaço, as costas doíam, mas a imagem do sorriso de Marcos, ao calçar os tênis novos, apagou todo o sofrimento. O menino a abraçou com tanta força que Yolanda sentiu que valia a pena cada sacrifício. Marcos cresceu, um jovem bonito e inteligente. Yolanda sempre o incentivou a estudar, a ir além. Ela sonhava em vê-lo formado, talvez um engenheiro, um médico. Mas Marcos não tinha a mesma paixão pelos estudos. Ele preferia a vida social, os amigos, as festas. Mesmo assim, Yolanda não desistiu. Ela o ajudava com os deveres, pagava as mensalidades dos cursinhos, sempre com a esperança de que ele encontrasse seu caminho. Quando Marcos conheceu Maria, uma moça simpática e de família humilde, Yolanda os acolheu com carinho. Celebrou o casamento com uma pequena festa em casa, oferecendo o que podia. Depois, o casal se mudou para a casa da mãe, para economizar. Yolanda não se importou. Era seu filho, sua família. Ela continuou costurando, ajudando nas despesas da casa, cuidando do neto que nasceria. No entanto, com o passar dos anos, a dinâmica da casa mudou. Marcos, que trabalhava em uma pequena loja de materiais de construção, começou a reclamar da aposentadoria de Yolanda, que ele considerava ínfima. Mãe, essa aposentadoria mal dá para o seu remédio. A gente tem que fazer milagre aqui para sustentar tudo. Ele se esqueceu, convenientemente, de que a casa era sua, comprada com o suor de sua mãe.
Ele se esqueceu de todas as vezes que ela bancou as despesas, que cuidou dos netos, que o ajudou em momentos de dificuldade. Aos poucos, Yolanda começou a ser vista não como um apoio, mas como um fardo. As conversas na mesa da cozinha se tornaram mais ríspidas, as sugestões de Marcos e Maria mais incisivas. Mãe, a gente precisa de mais espaço. Os meninos estão crescendo. Será que não seria melhor para a senhora ter mais privacidade em um lugar só seu? A ideia de que Yolanda precisava de mais privacidade em um quarto alugado, longe de sua família, era uma ironia dolorosa. Ela via a casa que construíra com tanto amor ser tomada por estranhos, e sentia-se um estorvo em seu próprio lar. A dor não vinha da falta de espaço, mas da ausência de amor, de gratidão, de reconhecimento. Lágrimas voltaram a escorrer, molhando o travesseiro de Dona Lúcia. A costureira idosa não era uma mulher ingênua. Ela sabia que a vida era dura, que o mundo podia ser cruel, mas a crueldade vinda do próprio filho, o homem que ela amava mais do que a própria vida, era um golpe que a deixava sem ar. Ela estava ali, no meio daquela sala desconhecida, com o coração partido e a mente repleta de ecos do passado. O sol se punha lá fora, pintando o céu de tons alaranjados e roxos. Um espetáculo de beleza que Yolanda, naquele momento, era incapaz de apreciar. A solidão a envolvia como um manto pesado, mas, em meio à dor, um brilho quase imperceptível de algo mais começou a surgir. Uma quietude que não era de rendição, mas de uma força que por muito tempo esteve adormecida, guardada a 7 chaves em seu coração e em seu passado. Um segredo que nem mesmo Marcos, ou qualquer outra pessoa, sonhava existir. Os dias se arrastaram, lentos e pesados, como as nuvens de chuva que teimavam em pairar sobre Rio Claro do Sul. Yolanda, em seu pequeno quarto na casa de Dona Lúcia, tentava se adaptar à nova realidade. Acordava cedo, com o canto dos pássaros, e passava as manhãs arrumando seus poucos pertences, lendo a velha Bíblia e preparando um café modesto na mini-cozinha compartilhada. A solidão era uma presença constante, mas aos poucos, Yolanda percebeu que ela não era mais sinônimo de desespero. Era um espaço, um vazio que poderia ser preenchido com algo novo, algo seu. Dona Lúcia era uma companhia discreta e gentil. Elas tomavam café juntas, conversavam sobre as trivialidades do dia e sobre as lembranças da cidade que as duas conheciam tão bem. Aos poucos, a tristeza em Yolanda cedeu lugar a uma quietude, uma reflexão. Ela não sentia raiva de Marcos. Sentia uma mágoa profunda, sim, mas também uma estranha sensação de alívio. O peso de uma relação desequilibrada, de uma gratidão não correspondida, havia sido retirado de seus ombros. Foi em uma tarde chuvosa, enquanto a brisa fresca entrava pela janela do quarto, que Yolanda decidiu que era hora de confrontar seu segredo. Ela tirou de debaixo do colchão um pequeno baú de madeira escura, envelhecido e com os cantos descascados. Não era um baú luxuoso, mas o que ele continha era de um valor inestimável. Marcos nunca desconfiara de sua existência. Para ele, sua mãe era apenas uma costureira que mal ganhava o suficiente para viver. Com dedos que ainda tremiam um pouco, mas agora com uma determinação renovada, Yolanda abriu o baú. Dentro, não havia joias ou ouro reluzente. Havia uma série de documentos meticulosamente organizados, papéis de investimentos, extratos bancários de contas em diferentes instituições, certificados de ações e títulos. E bem no fundo, protegida por um plástico transparente, uma pequena caixa de metal. Dentro da caixa, havia uma pilha de notas de dólar, cuidadosamente dobradas e protegidas. Yolanda pegou uma delas, sentindo a textura do papel moeda em seus dedos calejados. Não eram notas antigas, mas sim uma reserva de emergência que ela renovava e ajustava anualmente. Uma prática que vinha de muito longe. Aquele dinheiro era a materialização de um segredo guardado por mais de 50 anos. Um segredo que poucas pessoas na Terra poderiam imaginar. A origem daquela fortuna remetia à juventude de Yolanda. Muito antes de conhecer Pedro, sua mãe havia falecido, deixando-lhe uma pequena herança de um tio distante que havia vivido e prosperado nos Estados Unidos. Não era uma quantia gigantesca na época, mas Yolanda, com sua visão aguçada para o futuro e sua disciplina inabalável,
não a gastou. Em vez disso, seguiu o conselho de um velho amigo de seu pai, um contador aposentado que a ensinou os rudimentos de investimentos a longo prazo. Ele a orientou a investir em terras, em alguns negócios emergentes da época e, o mais importante, a diversificar seus investimentos em dólar, que ele previu que seria a moeda do futuro. Sempre tenha uma reserva, Yolanda. Uma reserva que ninguém sabe que existe. Ela pode ser sua liberdade um dia. As palavras do velho contador, seu mentor financeiro secreto, ecoavam em sua mente. Ela tinha seguido o conselho à risca. Enquanto Pedro estava vivo, ela gerenciava os investimentos em segredo, através de contatos discretos no banco e assessores financeiros que ela confiava. Quando Pedro faleceu, ela continuou. Ninguém, nem mesmo seu marido, tinha a real dimensão de sua fortuna, apenas que ela tinha uma reserva para o caso de emergência. Aos olhos de todos, ela era apenas a costureira do bairro. Isso lhe dava uma liberdade inestimável e a mantinha a salvo de cobiça. Ela trabalhou como costureira por vocação, por amor ao ofício e por manter uma vida simples e discreta, longe dos holofotes. Ela se privava de luxos para garantir que Marcos tivesse uma vida confortável e, principalmente, para que a fortuna não se tornasse um alvo. O dinheiro cresceu silenciosamente ao longo das décadas, com a disciplina de Yolanda em reinvestir lucros e em manter a discrição absoluta. Ela sempre soube que a verdadeira riqueza não estava na ostentação, mas na segurança e na liberdade que ela podia oferecer. Ao longo dos anos, o valor acumulado era impressionante. Yolanda havia monitorado seus investimentos com um cuidado quase obsessivo. Sempre um passo à frente, com a ajuda de um consultor financeiro que, ao longo dos anos, foi se tornando um amigo de confiança. Não havia extravagâncias, apenas uma gestão astuta. E ali estava, diante de seus olhos, $2 milhões. Uma fortuna que poderia mudar vidas, construir impérios ou, como ela sabia, destruir famílias. A ironia era cortante. Marcos a expulsara de casa, considerando-a um fardo, sem saber que aquela mulher, a quem ele tratava com desprezo, possuía uma riqueza que ele jamais sonharia em ter. Por um breve momento, a ideia de vingança, de expor a verdade, de fazê-lo se arrepender, pairou em sua mente. Ela poderia comprar uma mansão, cercar-se de luxos e deixar que Marcos e sua família se debatessem em suas dificuldades. A amargura era um veneno que poderia facilmente consumir seu coração. Mas Yolanda não era assim. A fé que a sustentava e a dignidade que a definia não permitiriam tal caminho. Vingança não traria paz, apenas mais dor. Ela havia passado uma vida construindo, não destruindo. Seus sacrifícios por Marcos não foram em vão, mesmo que ele não os reconhecesse. Eles a moldaram, a fortaleceram. A verdadeira riqueza, ela sabia, não estava no dinheiro em si, mas no caráter, na sabedoria e na capacidade de perdoar. Ela fechou o baú. O cheiro de madeira velha e de papel guardado preencheu o ar. Aquele dinheiro não seria usado para humilhar Marcos, mas para redefinir sua própria vida. Não para luxo, mas para propósito. A dignidade de Yolanda não precisava de um teto de ouro, mas de um coração em paz. Ela havia sido expulsa, sim, mas não derrotada. Pelo contrário, ela havia sido libertada. Com essa clareza de propósito, Yolanda sentiu um peso ser removido de seus ombros. O passado havia sido um professor, o presente era um desafio, e o futuro, agora, parecia um canvas em branco, pronto para ser pintado com as cores da esperança e da renovação. Ela olhou para o céu lá fora. A chuva havia cessado, e um arco-íris tímido começava a surgir no horizonte. Era um sinal, uma promessa. A partir daquele dia, Yolanda, a costureira idosa, não seria mais um fardo para ninguém. Ela seria a força, a quietude, a resiliência. Ela seria a dona de seu próprio destino e sua fortuna, sua ferramenta para um bem maior, um caminho silencioso de retribuição e de amor. Com a revelação de sua fortuna e a clareza de seu propósito, Yolanda não mudou sua rotina drasticamente. Pelo contrário, ela abraçou a simplicidade que a rodeava com uma nova perspectiva. Seu pequeno quarto na casa de Dona Lúcia tornou-se seu santuário, um refúgio de paz, onde ela podia planejar seus próximos passos. A fortuna, antes um segredo pesado,
Agora era uma ferramenta, uma extensão de sua própria capacidade de ajudar. Aos poucos, Yolanda começou a explorar a comunidade de Rio Claro do Sul com olhos renovados. Ela percebeu que, por trás da fachada tranquila da cidade, muitas pessoas enfrentavam dificuldades. Famílias lutando para manter as pontas, jovens com sonhos sem recursos, idosos que viviam à margem. Sua experiência de vida e suas habilidades de costura eram sua porta de entrada. Ela começou a visitar a igreja local, onde encontrou um grupo de senhoras que faziam trabalhos voluntários. Dona Yolanda, com sua discrição e talento, logo se integrou. Ofereceu-se para fazer pequenos reparos em roupas, consertar uniformes escolares para crianças carentes e confeccionar enxovais para mães de primeira viagem. Sua máquina de costura, antes sua única fonte de renda, agora era um instrumento de serviço. Ela trabalhava com uma alegria contagiante, e as pessoas ao seu redor percebiam a leveza em seu olhar, a serenidade em seu sorriso. Essa barra ficou perfeita, Dona Yolanda. Nem parece que estava rasgada, disse uma jovem mãe, admirada com a habilidade da costureira. Yolanda apenas sorriu, os olhos brilhando. É a prática, minha filha, e o carinho que a gente coloca em cada ponto. Mas seus atos de bondade não se limitavam à costura. De forma sutil e anônima, Yolanda começou a usar parte de sua fortuna. Ela contatou seu consultor financeiro de confiança, o mesmo que a ajudara por décadas, um homem chamado Dr. Walter, que era tão discreto quanto ela. Ele foi o único a quem ela revelou sua recente situação familiar. Dr. Walter, um homem de 40 e poucos anos, cabelos grisalhos e óculos na ponta do nariz, ouviu a história de Yolanda com a paciência e a empatia de um amigo. Então, o que a senhora pretende fazer com tudo isso, Dona Yolanda? Ele perguntou, com a voz baixa, após ela ter explicado seu desejo. Pretendo ajudar, Dr. Walter. Mas sem alarde. Quero que as pessoas se ajudem, que a comunidade cresça. Eu serei apenas um canal, um vento suave que empurra as velas. E assim, Yolanda começou a agir. Ela fez doações anônimas para o fundo de uma creche comunitária que estava prestes a fechar por falta de verbas. O dinheiro, depositado discretamente através de um intermediário anônimo para evitar qualquer ligação com seu nome, permitiu que a creche não apenas continuasse funcionando, mas que reformasse suas instalações e contratasse mais educadores. As crianças, antes apertadas em salas pequenas, agora tinham um espaço digno para aprender e brincar. Ela também notou que muitos jovens talentosos da cidade não tinham acesso a cursos de capacitação profissional por falta de dinheiro. Através de uma fundação local que administrava bolsas de estudo para pessoas carentes, Yolanda fez um aporte financeiro significativo, novamente, de forma anônima. Ela não queria que seu nome fosse associado à caridade, mas sim que as oportunidades chegassem a quem precisava. Assim, muitos jovens conseguiram fazer cursos de elétrica, informática, mecânica e encontraram seus primeiros empregos. Sua autoestima, antes machucada pela ingratidão do filho, florescia com cada ato de bondade. Yolanda não precisava do reconhecimento alheio. A verdadeira recompensa vinha da sensação de que estava fazendo a diferença, de que sua vida tinha um propósito além de si mesma. A costureira idosa, que antes era um fardo para o filho, agora era um pilar silencioso de sua comunidade, uma força invisível que movia montanhas de necessidade. Enquanto Yolanda florescia, a vida de Marcos começou a seguir um caminho tortuoso. O negócio de materiais de construção onde ele trabalhava começou a enfrentar dificuldades financeiras. A recessão na economia, a concorrência acirrada e, em grande parte, a sua própria falta de visão e empenho levaram a empresa a uma crise profunda. As vendas caíram, os clientes diminuíram e os salários começaram a atrasar. Marcos, que sempre se viu como um homem de sucesso, começou a sentir o peso da responsabilidade. Maria estava prestes a dar à luz o terceiro filho, e as despesas da casa se acumulavam. As discussões entre o casal tornaram-se mais frequentes, mais ásperas. A casa, que um dia Yolanda mantinha impecável e cheia de vida, agora era um cenário de tensão e preocupação. Ele tentou pedir um empréstimo, mas sua situação financeira já estava comprometida. Os amigos, que antes o cercavam em tempos de prosperidade, agora pareciam distantes.
Aquele que, para Marcos, era o fardo de sua vida, sua mãe idosa, havia sido removido, mas o vazio que ela deixou não foi preenchido por prosperidade, mas por uma crescente sensação de fracasso. Marcos se viu em uma encruzilhada. Pela primeira vez na vida, ele não tinha a quem recorrer. Sua mãe, Yolanda, estava fora do seu radar, vivendo em um quarto alugado, longe de seus problemas. Ele sequer se deu ao trabalho de visitá-la, ou de saber como ela estava. Sua mente estava obscurecida pela ansiedade, pelo medo de não conseguir prover para sua família. Mal sabia ele que a quietude de sua mãe era, na verdade, a calma antes da tempestade. Uma tempestade de sabedoria e perdão que se aproximava lentamente, pronta para ensinar-lhe uma lição que nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar. Yolanda observava de longe, através de notícias e conversas no bairro, a derrocada financeira de Marcos. Seu coração de mãe doía, mas ela sabia que, para que a semente da mudança germinasse, a terra precisava ser arada pela adversidade, e o tempo para isso estava se esgotando. A situação financeira de Marcos piorou drasticamente. A loja onde trabalhava faliu, deixando-o desempregado e com dívidas crescentes. O desespero se instalou na pequena casa, e o silêncio pesado substituiu as discussões, tão opressor quanto as palavras ríspidas. A gravidez de Maria se tornava mais complexa, e as despesas médicas e com os outros filhos se tornavam um peso insuportável. Marcos, outrora orgulhoso e autossuficiente, sentia-se encurralado, sua autoestima desmoronando sob o peso da realidade. Em um dia sombrio, após mais uma tentativa frustrada de encontrar um emprego, Marcos se viu olhando para as ruas de Rio Claro do Sul, as mesmas ruas que um dia sua mãe havia percorrido com a cabeça erguida. Foi então que uma ideia, que ele havia reprimido por meses, começou a se formar em sua mente. Sua mãe, não como uma solução mágica para seus problemas financeiros, mas como um último recurso, uma tentativa de obter alguma orientação, talvez um conselho, ou até mesmo um empréstimo mínimo para suprir as necessidades mais urgentes. Ele sabia onde Yolanda estava morando. A informação havia chegado a ele através de sua esposa, Maria, que, embora distante, tinha uma leve curiosidade sobre a sogra. Com o coração pesado de vergonha e relutância, Marcos dirigiu-se à casa de Dona Lúcia. O trajeto parecia mais longo do que o habitual, cada curva na rua o aproximando de um encontro que ele temia, e ao mesmo tempo ansiava. Ao chegar, hesitou em bater na porta. A mão suspensa no ar, o suor frio escorrendo pelas costas. Ele se lembrava da última vez que a vira, do seu próprio comportamento cruel, das palavras duras que havia proferido. Como Yolanda o receberia? Com raiva? Com indiferença? A porta se abriu, e para sua surpresa, foi Yolanda quem atendeu. Ela estava com um avental de costura, o cabelo preso em um coque, e um par de óculos na ponta do nariz. Seus olhos, antes marejados e opacos, agora irradiavam uma calma serena, um brilho que Marcos não via há muito tempo. Não havia surpresa ou choque em seu semblante, apenas uma quietude acolhedora. Marcos, entre, meu filho. A voz dela era suave, sem um traço de rancor. Era a voz de uma mãe, e a familiaridade desse som o atingiu em cheio. Ele entrou, sentindo-se um intruso. O pequeno ambiente, embora simples, exalava uma aura de paz. Ele notou a velha máquina de costura, agora posicionada perto da janela, banhada pela luz da tarde. Mãe, eu vim porque... Ele hesitou, as palavras presas na garganta. O orgulho, mesmo machucado, ainda lutava para não se render. Yolanda apenas assentiu, convidando-o a sentar-se na única cadeira disponível. Sei por que veio, Marcos. As notícias correm na cidade. Sinto muito pelo seu emprego, pela loja. A sinceridade em sua voz desarmou Marcos. Ele esperava uma reprimenda, um olhar de desprezo, mas encontrou apenas compaixão. As palavras então jorraram. Ele contou sobre o desemprego, as dívidas, a gravidez de Maria, o desespero que o consumia. Não havia mais a pose de homem bem-sucedido, apenas a vulnerabilidade de um filho perdido. Yolanda ouviu tudo em silêncio, os olhos fixos nele, mas sem julgamento. Quando ele terminou, um silêncio pesado se instalou. Marcos sentiu um calafrio, temendo a resposta. Você sabe, Marcos, Yolanda começou, a voz calma, que a vida é feita de ciclos.
Tem horas de fartura e horas de escassez. Mas o mais importante é o que a gente aprende em cada um desses momentos. Ela fez uma pausa, e seus olhos encontraram os dele. Você me tirou de casa, Marcos. Me deixou aqui, sozinha. E para ser sincera, foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Marcos sentiu um choque. Ele esperava qualquer coisa, menos isso. Mãe, eu sinto muito. Eu fui um tolo. Eu não devia ter feito aquilo. A voz dele embargou. A vergonha e o arrependimento, finalmente, o atingiam em cheio. Yolanda estendeu a mão. Seus dedos calejados tocaram os dele. Um gesto de carinho que ele não sentia há muito tempo. Não se preocupe com o passado, meu filho. O que importa é o que fazemos com o presente. O que você está disposto a aprender com essa dificuldade? Ela não ofereceu dinheiro. Não o salvou imediatamente. Yolanda sabia que a lição mais valiosa não era dar o peixe, mas ensinar a pescar. Eu posso te ajudar a encontrar um caminho, Marcos. Mas não será como você pensa. Não será com dinheiro na mão. Não de imediato. Será com trabalho, com esforço, com dignidade. Você está disposto a isso? Marcos olhou para sua mãe, aquela mulher que ele havia descartado, e viu nela uma força e uma sabedoria que ele nunca antes reconhecera. O brilho em seus olhos não era de fraqueza, mas de um poder silencioso. Sim, mãe, estou disposto a qualquer coisa. Eu preciso de ajuda. Pois bem, Yolanda disse com um pequeno sorriso. Eu ando ajudando algumas pessoas na comunidade. Pequenos projetos, nada grandioso, mas que exigem dedicação. Se você estiver disposto a trabalhar, a colocar a mão na massa, posso ver o que consigo para você. Não é um emprego formal, mas uma oportunidade para você se reerguer e, principalmente, para aprender o valor da colaboração. Marcos não hesitou. Aceitou a proposta. Aliviado, mas também intrigado. Que projetos sua mãe, uma costureira idosa, estaria gerenciando? Ele não fazia ideia de que Yolanda, em sua quietude, havia se tornado uma força motriz na comunidade, uma benfeitora anônima. A semente da humildade começava a germinar no coração endurecido de Marcos. Ele estava prestes a descobrir que a verdadeira riqueza de sua mãe não estava em dinheiro, mas na sua capacidade de amar, perdoar e redefinir o futuro, o seu e o dele. A jornada de Marcos para a redenção começava ali, com um pedido de ajuda e um abraço, tímido, mas sincero, de sua mãe. Os dias que se seguiram foram uma revelação para Marcos. Yolanda não o colocou em um emprego fácil. Ela o apresentou à coordenadora da creche comunitária, a mesma que havia recebido as doações anônimas de sua mãe. Marcos, com sua experiência em vendas e coordenação, foi incumbido de ajudar na organização de eventos beneficentes, na logística de doações de alimentos e materiais e na manutenção das instalações. O trabalho era árduo, exigia esforço físico e muita paciência, algo que Marcos, acostumado ao ritmo de escritório, não possuía. Ele viu sua mãe, Yolanda, não apenas visitando a creche para costurar fantasias infantis e reparar roupinhas, mas também conversando com as mães, com os educadores, oferecendo uma palavra de apoio, um conselho. Ela era respeitada e amada por todos ali, uma figura silenciosa e inspiradora. Marcos testemunhou a alegria das crianças ao receberem brinquedos novos, a gratidão nos olhos dos pais ao verem seus filhos bem cuidados. Ele sentiu o impacto de um trabalho que ia muito além do lucro, um trabalho que construía laços e transformava vidas. Marcos também notou a prosperidade inesperada da creche e de outros projetos comunitários. Novos equipamentos surgiam, reformas eram feitas, e havia sempre recursos para emergências. Ele ouviu as conversas sobre doações anônimas e a benfeitora misteriosa que estava revitalizando a comunidade. Uma curiosidade começou a borbulhar em sua mente, mas ele estava muito imerso em seu próprio processo de transformação para dar atenção a isso. Com o tempo, a postura de Marcos começou a mudar. A raiva e o ressentimento deram lugar à empatia. A arrogância foi substituída pela humildade. Ele aprendeu a trabalhar em equipe, a ouvir as necessidades dos outros, a valorizar o suor honesto de cada dia. As mãos que antes só contavam dinheiro, agora carregavam caixas de doações e ajudavam a montar estandes em feiras beneficentes. Um dia, enquanto ajudava a distribuir alimentos para famílias carentes,
Marcos viu uma senhora idosa, com o rosto marcado pela vida, mas com um sorriso que irradiava bondade. Ela estava sentada em uma cadeira de rodas, e seus olhos se encheram de lágrimas ao receber a cesta de alimentos. Ao seu lado, a cuidadora agradeceu profusamente. Marcos sentiu um nó na garganta. Ele se lembrou de sua própria mãe, de como ela sempre se preocupou em ajudar os outros, mesmo quando tinha pouco. Naquela noite, Marcos foi visitar Yolanda. Não por necessidade, mas por um impulso genuíno de gratidão e reconhecimento. Ele encontrou a mãe sentada na varanda de Dona Lúcia, observando as estrelas. "Mãe", ele começou, a voz embargada. Eu queria te pedir perdão. Perdão por tudo, por ter te expulsado, por não ter te valorizado, por ter sido um egoísta." As lágrimas que ele havia segurado por tanto tempo finalmente rolaram pelo seu rosto. "Eu não sabia o que era passar necessidade. Eu achei que a vida era só ter dinheiro. Eu estava errado, mãe. Completamente errado." Yolanda se virou e seus olhos se encontraram com os dele. Não havia mágoa, apenas um amor incondicional, um perdão silencioso que se transmitia pelo olhar. Ela abriu os braços e Marcos, como um menino pequeno, se aninhou em seu abraço. Foi um abraço apertado, cheio de remorso e de redenção. Um abraço que selava anos de desencontros e abria as portas para um novo começo. "Eu te perdoo, meu filho." Yolanda sussurrou, a voz embargada pela emoção. "Sempre te perdoei. O amor de mãe não se apaga. Ele só se transforma, se adapta. Eu só queria que você aprendesse o verdadeiro valor das coisas." Naquele momento, Marcos teve um vislumbre da verdade. O quão forte e resiliente sua mãe era. A dignidade que ela carregava, mesmo nas piores circunstâncias. "Mãe, como a senhora consegue? Como a senhora tem essa força, essa paz? Como a senhora consegue ajudar tanta gente com a sua aposentadoria?" Yolanda sorriu, um sorriso enigmático que denotava anos de sabedoria e segredos bem guardados. "Meu filho, a vida me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que a gente acumula, mas no que a gente compartilha. E não está naquilo que as pessoas veem, mas naquilo que elas sentem. A paz que eu tenho hoje não vem de ter muito, mas de ser suficiente para mim mesma e poder ser um pouco para os outros." Ela não revelou a Marcos a existência dos $2 milhões. Não naquele momento. A lição de humildade e dignidade que ele estava aprendendo era muito mais valiosa do que qualquer fortuna material. O dinheiro para Yolanda era uma ferramenta, não um fim. E ela sabia que, para Marcos, a jornada de aprendizado precisava ser genuína, desprovida de qualquer interesse financeiro na mãe. Nos meses seguintes, Marcos se reergueu. Com a ajuda da comunidade, ele conseguiu um novo emprego em uma pequena marcenaria, onde aprendeu um novo ofício. Maria deu à luz uma menina saudável, e a casa, antes silenciosa, voltou a ter o som da vida, dos risos e dos desafios. Yolanda, discretamente, continuou a apoiar Marcos e sua família, mas de uma forma que ele não percebia a origem. Ela fez uma doação anônima para a marcenaria onde ele trabalhava, permitindo que a empresa investisse em novos equipamentos e, consequentemente, garantisse o emprego de Marcos e de outros funcionários. Ela também ajudou a fundar um pequeno centro de apoio à família, oferecendo cursos de culinária e costura para mães jovens, onde Maria, com seu talento manual, foi convidada a dar aulas. As aulas eram pagas com os recursos anônimos de Yolanda, permitindo que Maria tivesse uma renda extra e se sentisse valorizada. O acerto de contas familiar não foi uma explosão de verdades dolorosas, mas uma suave reconstrução de laços. Marcos, agora um homem transformado pela humildade e pelo trabalho, passava a visitar a mãe regularmente, não por obrigação, mas por um desejo genuíno de estar perto dela. Ele a levava para passear, conversava sobre seus dias e a ajudava com as tarefas do dia a dia. Um dia, enquanto arrumavam o pequeno jardim de Dona Lúcia, Marcos perguntou: "Mãe, um dia eu vou ser como a senhora, forte, sábio, e com essa paz que a senhora tem." Yolanda olhou para o filho, seus olhos marejados de orgulho e amor. "Você já é, meu filho. A semente já está aí. E o mais importante é que você encontrou a sua verdadeira riqueza, que não se mede em dinheiro, mas no valor que você dá à vida,
as pessoas e a sua própria dignidade. A fortuna de Yolanda permaneceu um segredo, um testamento de sua sabedoria e de seu poder. Ela continuou a usá-la para o bem, um pilar invisível que sustentava sua comunidade. Marcos nunca soube dos milhões, mas ele aprendeu uma lição de valor inestimável. O verdadeiro tesouro de sua mãe não estava guardado em um baú, mas em seu coração, na sua capacidade de perdoar, de amar incondicionalmente e de redefinir, com quietude e dignidade, o seu próprio final. A história de Yolanda não era sobre vingança, mas sobre resiliência. Não era sobre o que ela perdeu, mas sobre o que ela reconstruiu. Uma história de uma mulher que, expulsa de seu lar, encontrou um propósito maior e provou que a força e a verdadeira riqueza residem na alma, no perdão e na inabalável capacidade de reescrever o próprio destino. E assim, chegamos ao fim de mais uma jornada inesquecível. A história de Yolanda é um lembrete poderoso de que a verdadeira riqueza não se mede em bens materiais, mas na dignidade, no perdão e no amor que dedicamos uns aos outros. Se esta narrativa tocou seu coração e inspirou você, convido-o a se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias. Deixe seu like para nos mostrar que você valoriza nosso trabalho e, claro, comente o que você achou dessa jornada. Quais lições você leva para a sua vida? Sua participação é o combustível que nos impulsiona. Até a próxima história.